Boa noite. Boa noite para quem está entrando. Hoje estou entrando aqui sozinha, sem minha companheira, que não conseguiu participar. Mas estou trazendo um assunto aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar o tema. Não escrevi aqui antes. Mas depois eu coloco aqui o título, mas hoje eu vou falar sobre febre, tá, gente? Quis trazer esse tema hoje aqui porque eu acredito ser muito importante para todas as mães. Eu acho que é um dos maiores medos que as mães apresentam quando os filhos apresentam febre, né? Então eu quis falar aqui sobre a febre e quis trazer isso para tranquilizar as mães todas que têm tanto medo desse evento que acontece com frequência nas crianças, tá? Então tô esperando entrar mais gente aqui pra gente começar a falar. E já vou adiantando que vocês não precisam se preocupar tanto com a febre como é de costume, tá? Deixa eu ver se vai entrar mais alguém pra começar a falar. Bom, então vamos lá, vou começar a falar, a live vai ficar salva também, né? E primeiro o que eu queria falar pra vocês é explicar o que é a febre, tá? Então, a febre é um episódio fisiológico que acontece no momento que a gente tem alguma agressão no nosso organismo. Então, o que é isso? O nosso organismo começa a responder de uma forma, no caso o aumento da temperatura, contra uma possível agressão que aconteceu ali. E essa agressão geralmente pode ser a invasão de algum bichinho, né? Um vírus, uma bactéria. Eu vi que teve gente aqui que falou da vacina, né? Que é uma invasão aí também no organismo. E aí o nosso corpo começa a aumentar a temperatura, porque no geral, na temperatura maior, a gente consegue funcionar de maneira mais adequada para combater isso. A gente atrapalha a proliferação de alguns bichinhos em temperatura mais alta. E daí, o que é a febre, né? Quando que a gente considera que essa criança está com febre? É sempre em temperatura maior ou igual a 37,8, tá? Então, às vezes, aquela temperatura que tá 37 e pouquinho, já assusta a mãe. Quando a mãe afere a temperatura e já vê essa temperatura, já fica preocupada. Recebo muita mensagem de mãe falando se já pode medicar com essa temperatura. E não é indicado medicar assim, porque ainda não é considerado febre. Então, a gente vai sempre esperar temperaturas iguais ou maior, né, igual ou maior que 37,8, tá? Antes disso, não há necessidade de medicar. Se vocês acharem que a temperatura está subindo mais rápido, vocês podem até fazer um banhinho morno na criança, mas é indicado medicar só acima dessa temperatura, tá bom? E outra coisa que eu queria dizer para vocês é que no momento de febre, é normal que a criança fique mais quietinha, mais desanimada, tá? Que ela não reaja tanto. É normal, nosso corpo não está acostumado a ficar nessa temperatura. Então, a nossa atividade não vai ser igual se a gente tiver com uma temperatura mais alta. E o mesmo acontece para a criança. Quem aí já teve febre sabe que dói o corpo, que dá um mal-estar geral. Então, você imagina para uma criança, para um bebezinho que está se sentindo assim. É normal que ele fique mais amoadinho. E aí, quando a temperatura vai caindo e vai melhorando a febre, geralmente a criança volta ao normal. Gente, o tema é febre. Eu não sei fixar o tema aqui em cima. Desculpa, eu devia ter feito isso antes, né? Mas eu não sei fazer isso. Se alguém puder me ajudar, porque sempre aquele que entra, ela que anota aqui em cima. E aí hoje eu não coloquei. Mas eu vou colocar depois também, que a live geralmente fica salva, tá? E aí, gente, a maioria dos episódios de febre são autolimitados. O que é isso? Eles vêm e eles duram um tempo e depois eles cessam, tá? E, às vezes, independente da gente medicar ou não, do que a gente está fazendo, eles vêm por um período e vão embora. Às vezes, nosso organismo combate esse bichinho
e aí a febre vai embora sem deixar nenhum outro sinal, tá? Desculpa, a babá eletrônica aqui do meu filho apitou. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que a febre é uma coisa boa, né? Vamos parar de achar que a febre é uma coisa ruim, é o nosso organismo respondendo. Então a gente começa a entender que a febre pode ser nossa amiga, nossa aliada, ao invés de uma vilã, tá? Vamos enxergar com outros olhos isso. E aí, gente, tem alguns sinais de alerta, tá? Para febre. Então, a criança tá com febre, começou lá 37,8, tá subindo a temperatura. Primeiro passo, vocês vão medicar, pode dar um banhinho para ajudar na redução da temperatura e vão observar, vão continuar aferindo essa temperatura para ver se ela vai subir novamente muito rápido, como essa criança vai ficar no intervalo das febres, né? Se elas voltarem, se voltar a acontecer, tá? É importante a gente ver como que a criança fica entre o intervalo de uma medicação e outra, tá bom? Porque isso vai nos dizer se realmente a gente tem que ficar mais preocupado ou não. E no geral a gente aguarda em todo episódio febril da criança, se a criança tá sendo medicada, no intervalo das febres ela tá ok, ela tá reagindo bem, continua se alimentando, continua brincando, no intervalo da febre, tá? Na febre às vezes isso não vai acontecer, mas como ela está entre esses intervalos, vai nos dizer se a gente precisa se preocupar mais ou não. Então, se ela tá ok, a gente vai medicar e vai observar, porque se a gente for examinar nesse momento, se você levar seu filho ao hospital, no primeiro momento que a febre aparece, muitas vezes não vai ter absolutamente nada ao exame físico, tá? O organismo está respondendo e às vezes depois só de 2, 3 dias que a gente vai achar algum foco. Por isso, quando a gente fala que tem que esperar para examinar, que não é sempre instantâneo, que a criança está com febre e aparece alguma coisa, é isso, entendeu? A gente não tem, a gente precisa esperar para aparecer algum foco. Então, muitas mães, né, quando eu falo, não, vamos esperar 2, 3 dias, vai medicando, né, às vezes mais de 72 horas para aparecer um foco. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência com ela, porque ela tá ali para ser nossa aliada, para combater algum bichinho, e às vezes ela vem e vai embora, e a gente nem fica sabendo por que ela veio, tá? Não deixa sinal nenhum. A criança fica 2 dias com febre e depois não aparece nada, tá? Ou então ela tá 2, 3 dias com febre e depois começa a dar alguns sinais do que pode estar acontecendo. Às vezes é algo mais evidente, né? No caso aí de uma roséola, que a gente falou de roséola um tempo atrás, que houve um surto praticamente de roséola, foram muitos casos, né, no ano passado, pareceu mais que o normal, que vem a febre lá, febrão, durante uns 3 dias, acaba a febre, aparece um vermelhão no corpo, né, a febre vai embora e aparece algum sintoma para deixar mais claro pra gente o que é, tá bom? Então, muita calma ao analisar a febre. Geralmente nos episódios de febre nosso corpo está respondendo para produzir anticorpos, para produzir células de defesa e combater esses invasores possíveis que existem. E no caso da vacina, o nosso corpo também faz uma resposta imunológica para poder criar anticorpos contra o que a gente está querendo. Então você tomou lá uma vacina, e geralmente isso acontece em vacinas de vírus atenuados, tá? As vacinas de vírus inativados dificilmente vão causar febre, tá bom? Que a gente tem uma diferença aí entre as vacinas, né? E dependendo da vacina pode sim acontecer, tá bom? E aí, gente, o que vocês vão fazer? Tá com febre? Termômetro axilar. Eu prefiro axilar do que aqueles de disparo, tá? Porque depende muito se esse aparelho tá ok, se ele tá bem calibrado, do modo que foi aferido. Então, com axilar a gente não tem erro. É o mais baratinho, é o mais fácil de achar. E aí vocês vão manter na axila e depois que apitou, vocês podem deixar ainda uns 30 segundos ali, tá? E aí vocês vão aferir com esse termômetro. Por favor, evitem esses de disparo, de ouvido, né? Não confio muito neles. O mais confiável é o axilar. E aí é febre, 37,8. O que a gente faz? A gente vai medicar. E aí, provavelmente o seu pediatra já te deu orientações em consulta de qual medicação usar, qual a dose usar. E se, né, porventura vocês não souberem, sugiro que na consulta vocês perguntem, que sempre tenha algum analgésico aí, caso aconteça isso em casa. E aí, durante os episódios febris, é interessante também que vocês hidratem muito a criança, porque às vezes só o fato da gente hidratar e mantê-la com roupinhas, né, fresquinhas, e para que ela consiga trocar esse calor e liberar a temperatura, já começa a melhorar,
tá bom? E aí a cada 3, 4 horas vocês podem ir aferindo novamente a temperatura para ver se essa febre está voltando ou não. Sempre que forem medicar, evitem pegar receita antiga, com peso antigo, tá? Às vezes vocês já passaram no pediatra há algum tempo, a criança não foi repesada e vocês estão dando uma dose menor do que o habitual. E talvez a febre não está passando por conta disso. Ou existe um período para a febre começar a baixar. Então, às vezes, medicou, vai demorar um pouquinho para a febre baixar. E nesse período que ela vai começar a baixar, às vezes ela vai subir um pouquinho antes até que o remédio comece a fazer efeito e comece a reduzir a temperatura. Então não se desesperem se vocês medicarem e a temperatura subir um pouquinho antes de diminuir, tá bom? É importante saber isso também. Agora, febre com sinais de alerta, aí a gente precisa se preocupar um pouquinho mais. Eu falei da criança que está bem, que vocês estão medicando, entre o intervalo das medicações a criança está conseguindo ingerir líquido, está conseguindo se alimentar, às vezes não tanto quanto habitual, né? Mas, enfim, aqui tem uma mãe falando de convulsão febril, eu vou falar sobre isso, tá? Eu sabia que ia aparecer essa pergunta aqui, a gente vai falar também. Mas no caso da febre e a criança bem, em bom estado geral, foi medicada, tá mantendo o intervalo entre uma medicação e outra de 4 a 6 horas, tá? A febre vai, ela volta e geralmente o corpo fica nesse ciclo de vai e volta da horário da medicação, mas a criança tá legal no intervalo, tá indo tudo bem. Fiquem tranquilos, aguardem de 48 a 72 horas ou se aparecer algum sinal de alerta, claro, a gente vai levar ao hospital, vai levar para ser examinado, ou aguardem em casa para ver como que vai ser o desfecho dessa história. Não precisam se desesperar, tá bom? E aí, de sinal de alerta, né? O que eu queria trazer para vocês? Essa febre está persistindo mais de 72 horas, então é uma febre que está, mesmo sendo medicada, ela está voltando, ela está persistindo. A criança não tá legal, vocês estão vendo que tá passando de 2, 3 dias de febre. Esse pode ser um sinal de alerta que talvez precise de uma medicação a mais. De repente um antibiótico, né? Alguma intervenção a mais. É um bebezinho menor de 3 meses que tá com febre. Nesse caso, gente, febre em bebês menores de 3 meses sempre merece exame físico, tá? Essa fase é uma fase muito delicada e um bebê pequenininho que está com febre precisa ser examinado. Tá? Em especial recém-nascido. Então, se o recém-nascido apresentou febre, é indicativo de ir ao hospital, ser examinado. Falem com o pediatra de vocês, na hora que isso acontecer, levem ao hospital, tá bom? É uma criança que, mesmo com a medicação, a febre não está baixando, a criança está prostrada. Então, o que é prostração? Uma criança que está derrubada. Ela não tem reação, ela não consegue se alimentar, ela não está ingerindo líquidos. É uma criança que merece um olhar especial, um sinal de alerta. Criança que está vomitando, vômitos persistentes com febre. Então, a criança está vomitando demais, ela está apresentando vômitos que não estão cessando, tá? E mesmo o fato da criança estar vomitando em casa, já deu medicação por via oral, não está parando de vomitar, também é um indicativo de levar ao hospital, tá? E com febre, então, mais ainda. A criança está dando sinal de dor, está com muita dor e está com febre. Se a criança está dando sinal de dor, também é um indicativo de levar ao hospital, tá? Apresentou manchas pelo corpo, manchas avermelhadas, manchas diferentes, com febre, mais alguma coisa que pode preocupar a gente, tá? Bebê que está apresentando febre e dificuldade para respirar. E aí eu queria explicar para vocês o que é o sinal de desconforto respiratório, que eu também acho importante, que é uma das coisas que é para levar a criança ao serviço médico. Então, um bebezinho que além da febre ele tá obstruído, né, o narizinho tá obstruído, não tá conseguindo respirar direito, eu sempre sugiro que antes, né, de levar ao hospital, faça higienização com soro, tente desobstruir esse nariz para ver se realmente não é só a coriza que tá atrapalhando, mas limpou, desobstruiu o nariz e a criança ainda tá apresentando desconforto, então ela tá respirando com força. As costelinhas aqui, vocês conseguem ver a musculatura entrando, que a gente chama de retração retração intercostal, né? Que a criança respira e a gente vê a costelinha entrando. Esse buraquinho aqui do pescoço, que é a fúrcula, tá entrando aqui também, ó. Né? A gente tá vendo isso aqui entrar. Narizinho da criança tá abrindo e fechando aqui, batimento de asa de nariz, né? Então,
A criança abre essa parte do nariz para respirar, tá fazendo esforço, tá gemente, como se fosse um gatinho gemendo mesmo. Então, ela faz um barulhinho de esforço respiratório. Junto com febre, preocupante. A gente vai levar essa criança para o hospital, tá? E aí, gente, tem o caso também de cuidadores que estão inseguros de observar a criança em casa. Estou falando dos sinais de alerta, mas existem pessoas que ficam extremamente preocupadas em observar a criança em casa, não tem segurança na hora do cuidado. Se vocês estão inseguros, não estão sabendo avaliar se essa criança está com algum sinal de alerta de gravidade, também sugiro levar ao hospital. Mas é basicamente esses sinais que eu falei que vão nos indicar se realmente precisa de uma intervenção, de um exame físico antes dessas 48 ou 72 horas de febre. Se não tem sinal de alerta, se está indo tudo bem, espere em casa, não precisa ir ao hospital sem a necessidade de ir, né? E ainda colocar essa criança em risco para pegar outra coisa dentro do hospital. Então, não é no primeiro episódio febril que vocês vão sair correndo para o hospital, observem, tá? Sobre medicação e alternar a medicação, porque já perguntaram aqui, eu também sabia que isso era uma dúvida que ia aparecer. A medicação pode ser intercalada, é claro que eu não vou falar aqui os nomes das medicações, porque o que eu estou fazendo aqui é uma live, não é uma consulta médica, eu não vou falar sobre medicação, mas existe a possibilidade de intercalar a cada 4 horas as medicações. Não há muita evidência que isso vá melhorar o episódio febril, que vai melhorar, que vai responder mais rápido, mas pode fazer, tá? Sugiro esperar, né, para ver a resposta da criança também. Medicou? Espera um pouquinho, né? Se não está acessando, a febre está alta, o que a gente considera uma febre alta? Febre maior de 39 graus. Vai medicar de novo e pode medicar no intervalo até de 4 em 4 horas. Idealmente de 6 em 6, mas se não está melhorando de 4 em 4 pode ser feito, tá? É claro que na dosagem certa, indicada pelo pediatra ou pelo médico que está acompanhando vocês, tá bom? Lembrando também que nem sempre a febre alta é indicativa do uso de antibiótico. A maior parte das infecções em crianças são infecções virais. Infecções virais a gente não usa antibiótico para infecção bacteriana. É claro que infecção bacteriana geralmente vem com febres mais altas do que infecções virais, mas nem todas as febres altas vão indicar o uso de antibiótico. Então, muitas vezes, se você for ao pronto atendimento, e aqui eu não critico colega nenhum, porque a gente examina no pronto-socorro, já dei plantão em pronto-socorro, e às vezes a gente vai ver aquela criança, a gente olhou naquele momento, tirou uma fotografia do momento, e a criança já vai com antibiótico terapia para casa. E muitas vezes, se a gente avança esse passo, né, de medicar antes e não esperar para ver o desfecho, a gente vai estar dando antibiótico antes do tempo, tá? Então é legal esperar para ver como que vai ser esse desfecho. É claro, observando todos os sinais de alerta. E em relação à convulsão febril, que perguntaram aí, já teve 2 perguntas sobre isso. É um evento que pode acontecer com crianças, a maior parte das crianças abaixo de 5 anos de idade, quando existe um aumento rápido de temperatura e em crianças que são predispostas. Isso não acontece com todas as crianças, não é um risco alto de acontecer com todas as crianças, mas existe uma predisposição à convulsão febril. Mais de 50% das crianças podem apresentar isso mais de uma vez. Então, sempre que a gente tem uma convulsão febril, é necessário ir ao hospital. Por quê? A criança fez esse episódio de convulsão, a gente não vai medicar em casa com a criança convulsionando e sem saber o porquê dessa convulsão. Muitas vezes a gente precisa descartar uma infecção, né? Tem um foco infeccioso que fez essa temperatura subir e essa criança está convulsionando porque ela tem uma infecção. Mas existem outras causas que podem levar à convulsão febril. E antes da gente falar que realmente essa criança tem episódios de convulsão febril que se repetem, a gente precisa entender se realmente é um caso de convulsão febril e tendo descartado outras causas, entendeu? Então aí essa mãe que perguntou que o filho teve uma convulsão febril com 38,5 de temperatura, provavelmente no momento existiu algum fator causal, se isso não aconteceu outras vezes, em outros episódios de febre, que gerou esse aumento de temperatura e, consequentemente, convulsão febril. Não sei se foi investigado, mas dependendo do caso, existem alguns caminhos a se seguir, dependendo do que for, tá?
mas é um episódio, no geral, benigno, né? Acontece com crianças menores de 5 anos e pode sim acontecer, mas não é tão frequente assim como falaram aqui em cima na pergunta, tá? Por quantos dias pode ser dado o antitérmico para uma criança de 2 anos? Então, aí vai depender do tempo de febre, de como está a febre. Então, se a criança está tendo uma febre que está indo e voltando, mas a criança está bem, no geral eu peço para guardar até 72 horas. Passadas 72 horas de febre, o ideal é a gente examinar para ver se existe algum foco infeccioso, né? A gente vai olhar a garganta, vai olhar o ouvido, vai examinar mesmo, auscultar, examinar inteirinha essa criança. Se a criança tiver com febre e tiver sinais de alerta, daí eu sugiro não ficar esperando e levar para ser examinada antes, tá? No caso da vacina pode acontecer, não é em todas as vacinas que acontece, algumas crianças sofrem um pouquinho mais de febre do que outras nos episódios de vacina. Tem uma vacina em especial que costuma gerar mais febre, que é a meningocócica B, tá? E essa é a única vacina que a gente tem que a gente pode medicar antes de fazer. A única, nenhuma outra a gente pode, que a gente atrapalha a resposta vacinal. Mas a meningo B, ela pode, a criança pode receber medicação antes de fazer, por volta de 30 minutos antes, tá bom? E aí reduz a chance de fazer uma febre ou de fazer uma dor local, uma reação vacinal mais chatinha, que geralmente a meningo B faz, tá? O termômetro mais adequado que estão perguntando aqui, dona Cristina, é o termômetro axilar. Eu prefiro o axilar e não o de disparo, não aquele de revólver, nem aquele de ouvido. Mas eu prefiro o axilar, que eu acho que ele é o mais fiel para dar temperatura pra gente, tá? Roséola pode dar mais de uma vez? Pode acontecer. Teve muito caso de roséola esse ano, né, gente? A gente percebeu, não fui só eu, mas pelo menos em São José, todos os meus colegas pediatras comentaram, inclusive a Camila que tá aí, que entrou agora, comentou comigo na época que tava pegando muito caso de roséola, muitos e muitos e muitos. E pode acontecer mais de uma vez, e a roséola tem esse curso de febre, por isso que eu tô falando. São 3 dias de febre, a mãe fica assustadíssima, porque é uma febre alta, que geralmente vem acima de 38,5, 39, e aí vem febre, 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 a criança fica lá quietinha, moadinha, ruinzinha. Aí, de repente, a febre some e aparece um exantema, que a gente fala, um vermelhão. A criança fica toda manchadinha. É esse curso, é clássico. E assusta muito, né? Mas às vezes a gente precisa esperar mesmo com a febre. Eu sei que é ruim, também tem filho. Também não gosto de ver o filho com febre. Não é agradável, né? Ver a temperatura subindo, mas muitas vezes a gente tem que esperar. A maioria das vezes a gente tem que esperar. Tá? Não vai achar foco nenhum. Vocês vão revirar a criança, não vai ter nada. Só vai ter a febre. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Ah lá, todo mundo falando da roséola. E assusta mesmo. Assusta a febre, né? O febrão assustando. E às vezes acaba até ganhando realmente medicação antes da hora, que não era necessário, por não ter aguardado tempo, né, de exame físico aí. Minha filha teve 2 vezes esse ano também. Na verdade, saiu até um artigo esses tempos que a roséola começou a acontecer em maior grau ano passado pelo convívio com a família dentro de casa, porque as crianças estavam isoladas e, na verdade, a família que traz, os pais geralmente que trazem, né, o herpes vírus 6 e 7 para dentro de casa. E as crianças ficaram mais doentes da roséola e não de outras doenças. A gente viu existirem menos casos de bronquiolite, de outras doenças que eram comuns, né, na época de outono e inverno. Agora a gente está entrando de novo no outono. Já começa a aparecer os outros bichinhos, inclusive influenza, né, que agora começou a campanha de vacinação. Mas mudou um pouco o padrão das infecções virais, né? E acabou aparecendo um número maior de roséola mesmo. Então, mães aí que provavelmente passaram por isso, ou mães que estão assistindo e se isso acontecer, não se assustem, tá? Mas sempre se atentem a esses sinais de alerta que eu falei. Eu vou repetir aqui, que eu acho interessante repetir, que é febre persistindo por mais de 72 horas, febre se mantendo muito alta, maior que 39 graus, e a criança se mantendo prostrada, não está resolvendo mesmo com a medicação,
a febre retorna muito rápido, tá? Bebezinhos menores de 3 meses, é sempre muito importante que sejam examinados. Queda do estado geral, prostração, assim, criança que tá muito, né, com uma prostração importante. Vocês estão vendo que não tá legal, mesmo depois da medicação, a criança tá muito caidinha, derrubada mesmo, não tá conseguindo ingerir líquido, porque no momento de febre é importante hidratar. Criança que tá vomitando, vômito persistente com febre. Criança que tá dando sinal de dor excessiva, né? Então, uma criança que de repente já até verbaliza que tá com dor, tá com febre. Dificuldade para respirar, então mantendo aqueles sinais de desconforto respiratório que eu pontuei para vocês, né? Fazendo esforço com a musculatura, isso aqui tá afundando, o narizinho tá abrindo para respirar. Vocês realmente estão vendo que a criança tá desconfortável, extremidade arroxeada, né? Então, por favor, levem para ser examinado. E manchinhas pelo corpo, tá? Manchas pelo corpo também, que principalmente manchas mais escurecidas, o ideal é levar para examinar, tá bom? Minha filha teve com 8 meses, pega no contato, tá? Mesmo esquema que a gente tá fazendo do coronavírus. Secreção respiratória, geralmente é contato de uma pessoa com outra, tá? Contato direto. Pode ser de repente, né, pelo ar, se a pessoa espirrou, tossiu, mas é contato direto. E nesse caso da Roséola, a gente tem visto que muitas vezes são os próprios cuidadores, os próprios pais que estão levando o bichinho para dentro de casa, tá? Alguma pergunta a mais, gente? Eu quis trazer aqui bem rapidinho e sempre lembrem-se, né, de conferir a dose antes. Pesem, né? Se tiver uma balança em casa, até pesem a criança, porque às vezes dá a dose, a subdose, né? Menos que a dose necessária, pode realmente fazer com que essa febre não cesse. Então, dar a dose adequada é importante. E aguardar aí entre 30 e 40 minutos para esperar a febre baixar. Se não estiver baixando, um banho morno, pode fazer compressa, né? Compressinha na testa. Só não coloquem no banho gelado de uma vez, não precisa fazer isso. Pode colocar no banho mais morno, tá? Enrolar uma toalha morninha na criança. Tirar um pouco de roupa, não deixar a criança muito quente, né? Precisa deixar a roupinha mais leve e o ambiente mais fresquinho. Não tenham medo de deixar mais fresco. Tem família que fica achando que com a febre tem que cobrir, que tem que enrolar a criança, né? Mas pode ligar um ar-condicionado, pode deixar a criança perder a temperatura, tá bom? Quem tiver alguma pergunta a mais pode mandar, que já eu vou encerrar a live de hoje. E lembrando vocês, né, que hoje é o penúltimo dia do nosso carrinho aberto para a venda do nosso curso, da entrada na nossa comunidade do Mamãe Sem Culpa. O link tá na minha bio, tá na bio da Kelly e tá na bio do Mamãe Sem Culpa, daqui do perfil que eu tô entrando hoje. A gente preparou um curso muito completo, com muito carinho, que tem muitos módulos, com várias questões aí para as mães tirarem suas dúvidas e se sentirem mais seguras em relação à maternidade, tá bom? Então, meu recado de hoje foi esse, sobre a febre. Essa live vai ficar salva para quem não conseguiu pegar desde o começo. Acho que é um assunto importante para a gente falar e para tranquilizar vocês que a febre é para ser a nossa amiga, nossa aliada e não a nossa inimiga a princípio, tá? Tá sinalizando que o nosso corpo está respondendo e a gente precisa deixar ele responder mesmo, para ele trabalhar e conseguir combater esses possíveis invasores aí no nosso corpo, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês nesse domingo à noite. Obrigada por quem esteve aqui até agora e eu vou deixar a live salva, tá bom? Um beijo para todo mundo e amanhã tem mais. Tchau, tchau!